Paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 22 de agosto de 2021, domingão, 9 horas da manhã, está começando a nossa Escola Bíblica Online. Muito obrigado pela tua audiência, pela tua participação, você que está me vendo agora, nesse domingo de manhã, ou você que está me vendo posteriormente, muito obrigado. Você é um incentivo para eu continuar aqui todos os domingos fazendo essa lição, segundo Deus coloca no meu coração. E agora estou comentando um texto de Provérbios, capítulo 6, versículos 16 a 19. Acompanhe comigo. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente, e coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. Então, 6 coisas que aborrecem o Senhor e a 7ª a sua alma abomina. Domingo passado falamos sobre olhos altivos e hoje vamos falar sobre língua mentirosa, ok? Então, língua mentirosa. Bom, a língua na Bíblia Sagrada, o termo que é usado para identificar língua, geralmente, praticamente em todos os casos, está falando do órgão da língua em si. A palavra, tanto no hebraico como no grego, está falando do órgão em si. E nós sabemos, que é um órgão muito importante para o corpo humano, ok? Onde são fibras musculares, que são entrelaçadas entre si e elas têm uma espécie de mucosa para aderir aos alimentos ou aos líquidos que nós ingerimos, Então ela serve para identificar o paladar e também usado como tato. Se você vê, a língua geralmente está ali, vasculhando entre os dentes procurando um alimento. Então, através do tato, ela consegue identificar os alimentos que estão ali ainda na sua boca. Também funciona como um importante órgão de comunicação, o órgão da fala. Bom, nós aqui nessa região aqui, nós temos as cordas vocais. Através da nossa respiração, que o pulmão envia para essas cordas vocais, ok? Essas cordas, elas emitem um som, e esse som sai pela nossa boca, e a língua tem um papel fundamental para ajudar a emitir esse som. Tudo isso é controlado pelo nosso cérebro. Então a língua tem um papel fundamental na hora que o som está saindo para produzir ali as palavras. Então sabemos que é praticamente impossível um ser humano pronunciar uma palavra audível sem a sua língua. Mas para a glória do Senhor, nós temos o testemunho lá de São Paulo do pastor Valdir de Souza. Procure na internet. Pastor Valdir de Souza era um homem que, antes de se converter ao cristianismo, antes de se converter a Jesus, ele era um usuário de drogas. Um dia ele estava tendo uma overdose e começou a engolir a sua língua. E naquela ânsia de não morrer sufocado com os seus próprios dentes, ele segurou a língua. Ele segurou tão forte que cortou um pedaço da língua. Mas devido a uma situação agravante, os médicos, lá no pronto-socorro, imagino eu, tiveram que amputar a sua língua. E depois desse incidente, desse problema todo que ele passou ali, ele se converteu. E ele ficou pedindo um milagre para o Senhor. E um dia, para a honra e glória do Senhor Jesus, pastor Valdir de Souza, hoje pastor, pastor Valdir de Souza, recebeu o batismo com o Espírito Santo. E quando ele recebeu o batismo com o Espírito Santo, Deus lhe deu a capacidade de falar sem língua e ainda sentir o paladar. Que tremendo, Procure no YouTube, testemunho do pastor Valdir de Souza, o homem sem língua. É tremendo. Vemos de tudo que eu falei, na questão da língua de ser usada para ingerir os alimentos, para sentir o paladar, e também na questão da comunicação. Nós entendemos que a comunicação, o uso da fala pela língua, é o fator mais importante dela no corpo humano. Se sem a língua conseguimos, de certa forma, nos alimentar, mas não conseguimos nos comunicar, somente quando há milagre de Deus, como acabei de citar. Então a principal função da língua realmente é a comunicação. Sem a comunicação, o homem não chegaria a lugar nenhum, visto a história da Torre de Babel, ali em Gênesis, que eles começaram a construir aquela cidade, aquela torre ali, e de repente eles não conseguiam mais se comunicar entre si, e houve aquela debandada, cada um foi para o canto conforme conseguiu se entender, houve ali espalharam pela terra, por isso que o nome Babel quer dizer confusão. Então entendemos que é um órgão
que ajuda na interação do ser humano. A língua é um órgão importante para o ser humano interagir, se comunicar uns com os outros. E é uma coisa tão tremenda que Tiago, na sua carta às 12 tribos, ele escreve as 12 tribos, ele fala ali no começo da carta, as 12 tribos que estão dispersas, Na verdade, são judeus que se converteram ao cristianismo, que estão fora de Israel, fora da Palestina. Por isso que ele diz as 12 tribos que estão dispersas. E nessa carta, esse irmão, meio-irmão de Jesus, ele chega ali no capítulo 3 e ele fala sobre o tropeço da palavra. Capítulo 3, versículo 1, acompanhe comigo. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos o mais duro juízo. Então, Tiago está falando ali das pessoas que pastoreiam e ensinam os rebanhos. Isso é uma coisa muito séria, por isso que ele vem trazer essa orientação. E ele começa a discorrer ali a ideia das palavras a serem colocadas para educação, edificação, fortalecimento e exortação do rebanho. Acompanhe comigo, capítulo 3, versículo 2 de Tiago. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão, o homem, é perfeito e poderoso também para refrear todo o corpo. Agora, a partir do versículo 3, ele começa a fazer uma comparação, uma analogia, porque se ele diz ali no versículo 2, o homem é poderoso para refrear todo o corpo. Agora acompanhe comigo a analogia que Tiago faz. Versículo 3. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vejam também, os navios que, sendo tão grandes e levados por ondas impetuosas, levados por impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer que a vontade daquele que as governa. Então, Tiago está trazendo aqui comparações, analogias para apresentar uma ideia. Agora, a partir do versículo 5, ele diz qual é o foco dessas analogias que ele está falando. Versículo 5. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque e um pequeno fogo incendeia. Versículo 6. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza, das coisas que estão seguindo normalmente, e é inflamada pelo inferno. Olha só, a influência maligna através da língua. Porque toda a natureza, tanto de besta-feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa, se domina, e foi domada pela natureza humana, ok? Mas nenhum homem pode domar a língua. É o mal que não pode se refrear. Está cheia de peçonha mortal, de veneno. Então olha só, Tiago está trazendo uma ideia da questão das pessoas que ensinam, das pessoas que pastoreiam o rebanho, que cuidam do rebanho, para cuidar muito que eles vão falar, vão ter o uso da língua. Então ele usa a analogia ali do cavalo e do navio, que é domado por uma parte muito pequena, algo muito pequeno doma um cavalo, algo muito pequeno guia o navio. Então ele está trazendo o quê? A língua. Ele está fazendo uma comparação para as pessoas entenderem a questão da língua. Então aí ele diz o grande problema da língua. Versículo 9. Com ela bendizemos a Deus Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Olha só, bendizemos quer dizer, nós falamos que é bendito. Amaldiçoamos, nós falamos que é maldito. Então, com a mesma língua, nós bendizemos a Deus, Deus Pai, e com a mesma língua nós amaldiçoamos os homens. Aí olha o que Tiago fala, feitos à semelhança de Deus. Como que eu posso dizer que Deus é bendito, se aquele que é feito à imagem e semelhança de Deus é maldito? Está entendendo? Então aí ele fala assim, meus irmãos, versículo 10, meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Então na verdade o que Tiago está dizendo? Cuidado com a língua é cuidado com o que você fala. Eles usam um membro do corpo, a língua, que é muito importante para a alimentação e é muito importante para a fala, para a comunicação, que eu acho que é o mais importante dela. Esse membro do corpo, quando eles falam assim, cuidado com a tua língua, isso é, cuidado com o que tu fala.
E o texto de Provérbios que nós citamos aqui, capítulo 6, versículos 16 a 19, a primeira coisa que falamos foi sobre o olhar, olhos altivos. Agora vem a fala, ok? Vem a fala, aquilo que tu pronuncia, aquilo que tu fala. Deus deu ao ser humano essa capacidade de, em primeiro lugar, se comunicar com Ele e também se comunicar uns com os outros. Em primeiro lugar com Deus, em segundo lugar com o ser humano, entre eles. Então olha só, lá em Êxodo capítulo 20, depois do que Deus citou os 10 mandamentos ali para o povo de Deus, para Israel, o povo ficou assustado com toda aquela grandiosidade, com todo aquele tremor ali do Monte Sinai, e disse para Moisés: Moisés, fala tu com Deus e depois tu fala conosco. Quer dizer, usa das palavras da tua fala para conversar com Deus e depois usa da tua fala, das tuas palavras para falar com a gente. Então é isso que Deus traz. Deus trouxe a língua, no caso o falar do ser humano, para ele se comunicar com Deus, né, para ter entendimento, para ele ter raciocínio, para poder conversar com Deus e também para conversar entre si. Mas o que era para ser um elo de comunhão, de entendimento, de harmonia, por causa do pecado, tornou-se um momento de contendas, de discórdias, né? E principalmente de algo que Deus aborrece, isso é, odeia como inimigo, como está ali no texto que nós lemos em Provérbios capítulo 6. Essas 6 coisas aborrece o Senhor e a 7ª sua alma abomina. Hoje, a língua mentirosa. Então, a língua, a fala que fala aquilo que não é verdade. Essa palavra mentirosa ali, no mentir, quer dizer algo que está trazendo dano, algo que está trazendo dolo, algo que está trazendo uma consequência negativa, algo que não, porque não está falando a verdade, está falando uma mentira. A palavra mentira é até interessante, né? Tira. Ela está tirando, dá a ideia que está tirando alguma coisa, enquanto verdade, verde é uma coisa pura, uma coisa, né, muito pura. A palavra mentira está tirando alguma coisa. Então sempre tira a confiança, tira a harmonia, tira a união, tira a paz, né? A mentira, ela sempre vai tirar algo. Então ela tem sido usada de uma forma errônea, às vezes até para as pessoas se defenderem, até para escapar de alguma coisa, de uma consequência de um ato seu. Mas assim, tu vê assim, que Deus realmente, ele aborrece como se fosse o inimigo. A língua mentirosa, quando é usada, a fala do ser humano, a fala do ser humano, a capacidade de se comunicar com Deus e com outro ser humano, a pessoa, em vez de ser verdadeira, está usando da mentira. Agora olha o que Jesus falou sobre a mentira. Acompanhe comigo Evangelho de João capítulo 8, versículo 44. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus estava ali num debate, podemos dizer assim, né, com os fariseus. Os fariseus eram os mestres da lei, que seguiam as minúcias da lei, mas era só exterior, não tinham nada de Deus dentro deles, era só religiosidade, só conceitos e preceitos religiosos, não tinham nada de Deus. Se tem um grupo que Jesus combateu veementemente, foi os religiosos, os líderes religiosos. Os líderes religiosos ficavam loucos com ele. Imagina, o cara chegava num sábado e fazia milagres maravilhosos. Não, mas a religião diz que não pode fazer isso no sábado. Está vendo como é muito fácil nós sermos religiosos? Está vendo? Está vendo? Então vamos lá. Jesus está combatendo ali, está acusando os religiosos, os fariseus, de filhos do diabo. Vós tendes por pai o diabo. Por quê? Porque eles estavam naquela vibe ali. Nós somos filhos de Abraão. Abraão é o nosso pai da fé. Nós somos de Abraão, não sei o quê. Aí Jesus, não, vocês são filhos do diabo. Por quê? Porque vocês fazem os desejos dele. Que desejos são esses? Ele foi homicida desde o princípio. A palavra homicida ali é assassino de coração. Quer dizer, tu preparou, tu planejou, tu disse, não, eu vou matar esse cara. Então tu é um homicida, um assassino que já planejou tudo no teu coração. Desde quando? Desde o princípio. Ok? E
não se firmou na verdade. A verdade, ele quer dizer, na realidade, na veracidade, aquilo que realmente é. Então, Satanás via ali a verdade, o diabo via a verdade, mas não aceitava aquela verdade. Era alguma coisa que ele estava vendo, que Deus instituiu, que Deus colocou, e ele não aceitou. Ele estava vendo que aquilo ali era o correto, era o certo, ele sabia, só que ele não aceitou, não se firmou na verdade. Então, aí que Jesus continua a dizer, porque ele profere mentira. Quando ele profere mentira, ele fala do que ele é próprio, porque ele é mentiroso e o pai da mentira. Ele é o criador da mentira. Então o diabo, Satanás, criou algo muito terrível. Ele criou a mentira, porque eu entendo que não havia regras na eternidade. Não havia, não matarás, não adulterarás, essas coisas tudo. Por quê? Porque era uma harmonia perfeita. Em determinado momento, Satanás, o seu coração foi corrompido. Como isso aconteceu? Não podemos ter ideia do que aconteceu. Mas um dia da eternidade nós vamos saber toda a história, o porquê das coisas. Ok? Por enquanto, como está lá em Deuteronômio 29, as coisas reveladas são para nós e para nossos filhos, e as ocultas são para Deus. Então somente quando nós casarmos com Jesus, que a igreja se tornar um com Jesus, aí nós vamos saber tudo. Ok? Então, ele não aceitou a verdade, ele não se firmou na verdade. Ele não se firmou, ele não aceitou a verdade, não aceitou aquilo que estava diante do rosto dele, e ele preferiu ser mentiroso, não aceitar a verdade. Ele acabou se tornando mentiroso, o pai da mentira. Essa palavra mentiroso é falsificador, ok? Ele não mostrou o que era certo, ele viu o que estava certo, o que era verdade, mas como não se firmou na verdade, ele não aceitou, e ele usou da mentira, criou a mentira, ele foi o pai da mentira, ele levou aquilo que não era verdade. Olha só como isso é muito sério, gente, é muito sério o que ele criou, ok? Então olha a seriedade do negócio. Acompanhem comigo Salmo 34, versículos 12 e 13. Quem é o homem que deseja a vida e quer largos dias para ver o bem? É uma pergunta que o salmista faz, o salmista Davi faz. Quem é o homem que quer viver bastante tempo na terra? Olha o versículo 13. O que tu tem que fazer? Guarda a tua língua, as tuas palavras, o teu falar. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios, que também é a mesma ideia, de falar enganosamente. Essa palavra guarda quer dizer protege. Protege a tua língua. Essa palavra lábios quer dizer quando tu fala alguma coisa. Quando tu falar, tu declarar. Aquilo que tu declarar, não declara enganosamente. Isso é, não tenha intenção de iludir, não tenha intenção de enganar. Então tu quer ver bastante tempo na terra? Guarda a tua boca, os teus lábios, o teu falar de falar enganosamente e de falar mal. Ok? Guarda isso. Isso é muito sério, gente. Aí veja o que Deus fala também através do sábio Salomão, no mesmo livro de Provérbios, capítulo 12, versículo 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Os lábios, novamente, está falando da fala, são abomináveis. A ideia é realmente aborrecer Deus como se fosse ter ódio de um inimigo, ok? Então quando a pessoa mente a Deus, tem ódio dela como um inimigo. Mas os que agem fielmente, aqueles que executam, que fazem com propósito, serão o deleite do Senhor. Essa palavra deleite, Deus vai aceitar com muita alegria, com muito prazer. Tu está entendendo a benignidade? Tu está entendendo as maravilhas de ser fiel ao Senhor? Deus não obriga ninguém a nada. Uma vez eu li na internet que dizia assim, a filosofia de Deus: ou tu me ama, ou tu vai para o inferno. Totalmente errado. Totalmente errado. Tu não é obrigado a amar a Deus para não ir para o inferno. A grande detalhe é o seguinte: quem crê no Senhor Jesus Cristo é salvo. O primeiro ponto não é amar, o primeiro ponto é crer, ok? Tu tem que só crer que Jesus é o teu Salvador. Quando tu descobre o plano de salvação, aí sim vai criar um amor de ti pelo Senhor. Está entendendo que tu não merece? Então tu não ama a Deus porque tu é obrigado a amar a Deus para não ir para o inferno. Tu ama a Deus porque tu descobre que tu não merece ser livre do inferno, e Ele dá o seu Filho. Então o primeiro ponto é crer.
Para não ir para o inferno, tem que crer. Primeira coisa, tem que crer. Ok? Depois se arrepender, aí tu descobre o amor de Deus, tu sente ele, tu vive ele. Essa teoria de filosofia de Deus, ou tu me ama ou tu vai para o inferno, está totalmente incorreto, tá? São palavras que são colocadas de uma forma muito sublime, que dá uma ideia de uma sentença poderosa, mas não é. Não assimile tudo que você lê de primeira. Se um texto contradiz aquilo que você crê, a sua fé, meditar naquilo e principalmente pergunte ao Espírito Santo, ok? Nós temos o Espírito Santo como grande mestre, ok? E agora olha a consequência da pessoa em relação à mentira. Apocalipse capítulo 22, versículo 14 e 15. Olha quão sério é esse negócio da mentira. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ok? A árvore da vida e a cidade celestial. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Qualquer que ama e comete a mentira. Essa palavra amar ali, do grego é phileo, quer dizer, aquele que tem amizade, que anda junto, que é companheiro, que é amigo, ok? E a Bíblia é bem clara, quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. A escolha é sua. Nós estamos nesse mundo, mas não pertencemos a esse mundo. Nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra, ok? Então aquele que ama a mentira, aquele que tem amizade com ela, aquele que é parceiro dela e comete ela, essa palavra comete ali, a ideia é, está sempre mentindo, nunca para. Por isso que ama a mentira, porque está sempre mentindo. Então olha a seriedade do negócio. Então é óbvio que é uma coisa que trouxe grande prejuízo na eternidade. Não podemos entender, mensurar a ideia do que significa isso na eternidade, quando Satanás criou a mentira. Mas trouxe um grande prejuízo na eternidade. Mas Deus, que tudo vê, que tudo sabe, já tinha a solução já na eternidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas entenda isso, uma coisa muito séria. Algo que Deus aborrece. Uma atitude que Deus se aborrece, que Ele tem ódio como se fosse o inimigo. A língua mentirosa. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Muito obrigado por estar acompanhando até aqui. Uma boa continuação de domingo. Hoje tem culto na tua congregação, no teu ministério, na tua denominação. Vá lá, adore a Deus, ouça a palavra e pratique na tua vida, tá bom? Deus abençoe a todos, fiquem na paz. Tchau!